me chamo Jonathan Ripardo, mais conhecido como Gabriel. Sou aluno do curso Técnico em Meio Ambiente aqui do IFCE Campus Acaraú. Hoje, juntamente com a minha equipe, que é a equipe 3, viemos apresentar para vocês um seminário com o tema Ciclo do Carbono, referente à aula de Introdução ao Meio Ambiente da professora Nayana. Bom, mas antes de adentrarmos no nosso assunto principal, que é o ciclo do carbono, a gente deve ter conhecimento do que significa o carbono. Bem, o carbono, representado pela letra C na tabela periódica, faz parte da estrutura de moléculas orgânicas e é um dos elementos químicos de extrema importância para os seres vivos. Quase tudo que comemos tem carbono, e cerca de 1/5 do nosso corpo é formado por essas substâncias. Tá, mas onde mais esse carbono é encontrado? Bom, o carbono está presente na atmosfera na forma de gás carbono, representado pela letra CO2, no qual se faz importantíssimo no que chamamos de efeito estufa, que iremos falar para vocês logo mais a seguir. E também é utilizado por seres fotossintetizantes no processo da fotossíntese, que também iremos abordar mais na frente. Bom, sabendo de toda a importância do carbono para todos os seres vivos, vamos entrar no nosso assunto principal, que é o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico complexo que ocorre na natureza, possibilitando a reutilização do carbono. Ou seja, é um ciclo que faz a reciclagem do carbono. Todo o carbono que liberamos volta para nós, permitindo que esse elemento, importantíssimo para nossas vidas, circule no meio e entre os seres vivos. E ele está dividido em duas etapas, que são elas: o ciclo geológico do carbono e o ciclo biológico do carbono. A seguir, minha colega irá explicar melhor como estes ciclos acontecem de forma mais detalhada. Olá, eu sou a Patrícia, faço parte da equipe 3 Ciclo do Carbono e vou falar sobre o ciclo geológico do carbono. A primeira observação que a gente pode fazer sobre esse ciclo é que ele destaca-se por ser um ciclo demorado. O gás carbônico presente na atmosfera, como ele é solúvel em água, ocorre uma troca contínua entre este gás carbônico, CO2, na atmosfera e o ambiente aquático. Outra forma de movimentação acontece quando o CO2 dissolve-se na água da chuva, produzindo o H2CO3, que é o ácido carbônico, na qual é uma solução ácida que facilita a erosão das rochas silicatadas. O que são rochas silicatadas? São tipos de rochas que consistem de silício e oxigênio. Esse ciclo geológico também ocorre pelo processo de intemperismo, que é o conjunto de processos que levam à desintegração das rochas, na qual essa desintegração provoca a liberação de íons Ca2 mais HCO3. Esses íons eles podem ser levados para o oceano, sendo utilizados por organismos marinhos na formação de conchas. Quando o animal morre, essas conchas são depositadas no ambiente, daí elas vão se acumulando e vão ficar fazendo parte do sedimento no fundo dos oceanos. Posteriormente, esse sedimento forma as rochas calcárias. O que seriam rochas calcárias? São rochas sedimentares constituídas predominantemente por calcita, carbonato de cálcio ou dolomita, carbonato de cálcio e magnésio. Pronto. Daí o CO2 ainda pode ser liberado pelos vulcões para a atmosfera. Essa é outra observação. Percebemos, portanto, que o ciclo geológico do carbono garante a circulação desse elemento pela atmosfera, litosfera e hidrosfera, não envolvendo nessa etapa os seres vivos do ambiente e, como já dito, esse ciclo é lento quanto comparado ao biológico. Olá, meu nome é José Jesus, sou da equipe 3 relacionada ao ciclo do carbono e vou falar um pouco mais sobre o ciclo biológico do carbono. Ciclo biológico do carbono. No ciclo biológico do carbono,
É introduzida através de processos como a fotossíntese e a quimiossíntese. Em seguida, é devolvida ao meio ambiente através da respiração, decomposição ou pela atividade humana. Essa é a etapa que envolve os seres vivos, no qual está relacionado no meio terrestre e aquático. O principal processo é de fotossíntese, onde os organismos autótrofos fotossintetizantes, os autoalimentadores, tais como algas e plantas, absorvem da atmosfera o gás carbônico e eliminam de volta o oxigênio para o meio a serem usados por alguns seres vivos na respiração, no caso, os heterótrofos ou consumidores, como por exemplo os seres humanos. Na fotossíntese, o carbono será utilizado na fabricação de moléculas orgânicas a serem passadas de um ser vivo para outro, por meio da cadeia alimentar, ou seja, serão passadas a partir de uma alimentação a ser estabelecida. Além disso, o retorno do gás carbônico ao meio também ocorre por forma de decomposição, que é responsável pela liberação de dióxido de carbono e água, lançado também ao meio devido às ações humanas, no qual tem sido responsável pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono fora do normal. Esse aumento se deu devido ao uso de combustíveis fósseis e ao desmatamento. Relacionada à quimiossíntese, também conhecida como fotossíntese bacteriana, trata-se de uma produção de matéria orgânica por meio de oxidação de substâncias minerais sem recorrer à luz solar. Essas reações fazem parte do metabolismo de bactérias autótrofas, que são caracterizadas como quimiosintetizantes. Elas podem existir em ambientes totalmente desprovidos de luz e matéria orgânica. Isso porque também a energia necessária para a sua sobrevivência por meio de oxidação inorgânica, que resulta na produção de matéria orgânica a partir da oxidação de substâncias minerais. Oi, eu sou a Fernanda Mara, faço parte da equipe 3. Nós ficamos responsáveis pelo ciclo do carbono e eu vou falar um pouco sobre efeito estufa. Fernanda Mara, efeito estufa. O que ele é? Ele é a capacidade que a Terra tem de absorver parte do calor que o Sol manda para a Terra. É a ação da atmosfera na temperatura da Terra, é o que mantém a temperatura um pouco mais amena, mais quente, o que possibilita a nossa sobrevivência e essa grande diversidade que a gente tem na Terra. Mas como que é feito isso? Bom, a Terra tem suas proporções de volume de água, tanto de extensão de volume quanto as estruturas continentais, e ela está envolvida por uma camada de ar, que a gente chama de atmosfera. Desde a parte mais baixa, que a gente chama de troposfera, até a parte mais externa, que chamamos de exosfera. Quem nos fornece grande parte do calor para que nós tenhamos vida e que tudo funcione na Terra é o Sol. E de toda essa energia que ele fornece para a gente em diversos comprimentos de onda, como infravermelho, ultravioleta, cerca de 30% dessa energia é refletida de volta para o espaço, ou seja, o Sol está lá sempre brilhando, liberando seus raios UV, parte é filtrada pela camada de ozônio, uma parte vai entrar e outra vai ser refletida. Mas o que costuma ter essa potencialidade de reflexão? As nuvens, estruturas brancas como as calotas polares, geleiras, a própria água e até o Sol tem essa capacidade reflexiva. Aproximadamente 70% dessa energia entra na atmosfera, tem uma absorção. Agora, quando essa energia passa aproximadamente 25% de altitude pela estratosfera, ela vai encontrar uma grande quantidade de um gás conhecido como ozônio, o O3, que vai ter uma certa filtragem de parte dessa radiação ultravioleta. Essa energia continua viajando e ocorre uma absorção pelas estruturas, seja ela pelas rochas, pelos solos ou até mesmo pela água. Essa energia luminosa que vai ser absorvida vai liberar uma energia térmica, ou seja, calor, e uma parte dessa energia deixa a Terra e outra parte dessa energia fica retida aqui, graças aos gases do efeito estufa, destacando eles o dióxido de carbono e o metano. A capacidade que a Terra tem, especialmente a atmosfera mais baixa, de reter uma parte do calor que nós ganhamos do Sol, seria uma propriedade do efeito estufa. Então, o efeito estufa é bom? Ele é necessário? Sim, ele é benéfico para a nossa vida se manter aqui na Terra. Então, qual que é o problema? O problema é a própria ação do ser humano.
a gente está aumentando a liberação desses gases e intensificando o efeito estufa, levando a um problema que é a capacidade de reter calor, que por consequência traz o aquecimento anormal da Terra. Algumas ações que estão causando o agravamento desse efeito estufa é a queima de combustível fóssil, carvão, petróleo, o gás natural, o desmatamento, porque quando eu derrubo uma árvore, eu não estou só reduzindo a casa de um bicho, eu estou estragando uma bomba muito eficiente de evapotranspiração. Eu liberto o carbono que estava lá preso nela, acumulado, e estrago uma estrutura que reteria mais carbono. As queimadas, a industrialização, a poluição de mares, tudo isso acaba promovendo uma liberação maior desses gases estufa. Acabo tendo mais gás carbônico na Terra, eu tenho mais óxido nitroso nessa atmosfera. A alta produção do gado faz com que a gente tenha mais metano na Terra. Lixões traz mais metano também. Logo, eu aumento os gases estufa e eu acarreto o efeito global, que seria o aquecimento global. Então, a problemática do efeito estufa não é ele propriamente dito, seria o agravamento dele. Boa noite a todos. A nossa equipe ficou com o tema Ciclo do Carbono. A nossa equipe é composta por Fernanda Mara, Jéssica, que sou eu, Gabriel Hirpado, o José de Jesus e a Patrícia de Oliveira. Eu vou desligar a câmera que é para que vocês possam visualizar melhor os nossos slides. Oi, gente, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o aquecimento global. Bom, o aquecimento global é um problema ambiental que ele basicamente ocorre em todo o nosso planeta. Ele consiste no aquecimento da temperatura média dos oceanos e do ar da superfície, né? O resultado disso são variações climáticas em todo o nosso planeta. Estudos apontam que uma das grandes causas do aquecimento global é a ação do homem na Terra. Essa ação, como é que ela acaba acontecendo? Através do desmatamento, das queimadas, do uso excessivo de transporte público ou o transporte privado, né? Que no caso são a queima dos combustíveis fósseis. Um grande problema também que vem causando devido ao aquecimento global é o derretimento das calotas polares, né? Vem cada vez mais diminuindo e dificultando a vida de animais, né, daquela região, né, que geralmente do Ártico, daquela região específica, podendo ocasionar até a extinção de algumas espécies devido a isso e acaba acarretando também o aumento do nível do mar, né, por esse derretimento excessivo. Eu já falei algumas causas, né, que uma das principais é realmente, né, o homem, né, a ação do homem na Terra. E algumas prevenções relacionadas a isso seria a gente diminuir essa questão de andar de carro, moto, optar por fazer caminhadas até o trabalho ou até o centro, enfim, lojas para fazer compras, né? Se adequar ao uso de bicicletas, né? Em algumas cidades, como por exemplo em Fortaleza, tem, né, bicicletas disponíveis para já evitar esse uso excessivo do transporte público e do transporte privado também. Agora a gente vai ver uma imagem relacionada a isso que mostra como é que acaba funcionando essa questão. A gente está vendo aí, né, que tanto está relacionado ao efeito estufa, que foi o nosso colega anterior que falou sobre, como o aquecimento global também. Obrigada a todos pela atenção e boa noite.